às vezes a segunda parte, como agora, como hoje. Ah, essas questões da internet são incríveis. Sextou na quarentena, começando agora a segunda parte com o Ayrton Gustavo Grato. Tá aí, chegou? Só DJ, mentira. DJ, ator, dramaturgo, autor, poeta, publicitário. Vamos conversar mais um pouquinho na segunda parte do Sextou na Quarentena. Com a internet, 5G. E aí, Chegou. como é que tá? Agora tá ótimo. Sempre começa muito bem, fala pra mim. Mas o que que eu fiz agora? Eu desliguei o Wi-Fi, tô no 4G. Agora tá ótimo. E eu falei 5G de sacanagem. Tá ótimo. A imagem tá limpinha, você tá sem mexendo e tá ótimo. Ó, isso, esse é o teste. Tá ótimo, obrigado. Ah, agora vai bombar. É, que bom que não é o telefone. Eu fico até feliz em saber que não é o telefone, que é o Wi-Fi. Mas vai fazer. Mas é bom porque muita gente ficou e falou do áudio, que o áudio estava ótimo, mas a imagem estava É, granulada. E qualquer mexida que você dava, granulava mais ainda. Mas agora tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito. Querido, deixa eu te perguntar, eu estava te perguntando sobre essa questão do. Eu acho essa resposta bem interessante, de como o dramaturgo ajuda o ator e quanto o ator ajuda o dramaturgo, essa conexão sim. dos dois. Eu estava dizendo que eu acredito que é uma via de mão dupla. O ator contribui para que o dramaturgo, o autor, o escritor, ele consiga construir diálogos mais sonoros, mais orgânicos, mais verdadeiros. E o autor também auxilia o ator a alcançar esse lugar de ator criador e não não ator cumpridor. E quando eu digo ator criador, não é um ator que vai ficar em cada sessão de uma peça fazendo texto diferente, não é isso. Mas é um ator criador que vai estar imbuído de criatividade, e acredito eu, estimulada também pelo seu autor, né? E essa criatividade vai fazer com que você não trafegue de maneira óbvia, que você consiga ler e construir outras possibilidades de um subtexto. Isso naturalmente vai trazer potência para a tua personagem, enfim, para o texto. Então eu acho que é uma via de mão dupla nesse lugar. O ator contribui para o autor e o autor contribui para o ator. Você E como. eu continuo bem ou estou Tá granulado de novo? ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Você como dramaturgo, nesse caso da sua peça, né? Até lembrar depois sempre da tua peça, que a última apresentação é terça, às 9, pelo Zoom, explicar depois, dar o serviço. Eu acho as suas peças sempre muito, atravessa muito. Você lida com uma questão de problemáticas humanas bem interessante para refletir. Eu lembro que eu vi Moléstia, foi a primeira coisa que eu fiz foi te mandar uma mensagem, falei, cara, saí tocado. Você sai tocado com questões que você não imaginaria tocar ali no palco, e te abre questões, eu não vejo você fechando, aquilo que eu estava falando, você provoca o lugar para a Uhum. gente resolver depois isso. Agora, você como dramaturgo e atuando nessa peça agora sua, de sua autoria, você abre para o outro ator, no caso do Hamilton, ganhar embocadura numa coisa que ele não posso falar de outro jeito. Como é que é o seu dramaturgo? Você libera o ator ter um pouco mais de liberdade e mexer um pouco na dramaturgia, no verbo, quando vai falar? Ou você gostaria que mantesse aquilo que está escrito? Olha, eu acho que dias desses eu compartilhei um pedacinho de uma entrevista da Manuela Dias, que escreve Amor de Mãe, e ela dizia que ela não gosta que mexa no texto,
eu compartilhei, foi polêmico, porque umas pessoas vieram falar comigo em inbox, nossa, poxa, sei lá, uma amiga que é preparadora de elenco vai falar comigo, ela usa uns textos meus assim, e ela falou, nossa, fiquei triste porque eu tinha entendido que eu podia, né? Só que tem um lugar que, assim, eu acho que tudo se pauta pelo acordo e, e se pauta também por um determinado momento do processo. Porque, veja bem, aí eu fui e reiterei a ela, falei, mas você tem toda a liberdade porque o nosso acordo, ele tem isso costurado, uma vez que o seu processo de preparação dessas cenas, elas, né, estão no processo onde temos esse acordo que você vai interferir, sugerir cortes. Então tem esse lugar. Eu tenho mais questão com inserção de coisas que eu não escrevi. Porque eu acho delicado pelo seguinte: às vezes você vira uma noite inteira pensando numa frase, num pedaço, num fragmento de uma cena. Então eu acho delicado que outra pessoa venha intuitivamente, sem levar em conta a melodia daquela proposta, o ritmo, o peso, a leveza, o tom, a cor, e simplesmente opte por um caminho que nem sempre é o ator criador. Às vezes é justamente o ator cumpridor que talvez encontre um atalho e ache menos trabalhoso optar por um atalho do que tentar ressignificar aquela frase e ver as possibilidades de jogo, repito, melodia, ritmo. Então, eu acho delicado quando tem inserção. Mas volto a dizer que tudo também é um acordo. Eu não sou um autor que acredita numa imposição textocêntrica. Eu acho que o texto ele está a serviço de um jogo. Nesse lugar, durante um processo, existe um momento da gente propor, do autor propor, do ator propor, falar, mas aqui eu acho que isso aqui cabe mais na minha boca, ou se além disso ele dissesse mais isso. E nesse lugar a gente conquista coisas muito interessantes, potentes, que podem contribuir para o texto. E eu sou muito aberto a Uhum. essa possibilidade. Agora, uma vez que a gente costurou, né, o texto escrito com as intervenções propostas pela intuição, visando a organicidade. Eu gosto de pensar que as duas coisas podem andar juntas. Você, enquanto ator, ou eu, enquanto ator, podemos contribuir visando a organicidade, mas também levando em conta uma intuição que seja potente, e não porque vamos buscar uma organicidade ou porque a nossa intuição ela está sendo pautada no lugar de facilitar. Não que a Sim. ideia seja dificultar, não é isso. Acho que a ideia é facilitar. Mas eu acho que esse facilitador não pode estar associado com o lugar de economizar trabalho, entende? Entendo. Acho que fica também quase numa vaidade do ator, né? No ator ser mais, não sei, fico vendo por esse lado. O ator está mais em evidência do que o próprio texto, a facilitação dele como executor, do que você achar uma maneira de falar aquele texto de uma maneira comunicável, de uma maneira como estava o texto, não buscar os seus recursos de Também. palavras para ficar mais fácil para você. Para fugir, às vezes, de uma ferramenta que você tenha que lapidar mais, né? Mas falando sobre o ensaio sobre a perda, a gente teve um bom período onde a gente realizou cortes, onde sugestões foram acolhidas. Eu sou muito aberto a isso. Aí chega num determinado momento que para mim é importante que a partitura seja respeitada, porque
Valéria, um beijo. Valéria Witt chegou aqui, lindona. Ensaio Porque sobre a perda. Depois você fala um pouco sobre o título. Como é que é? É lindo o título. Eu falei só ensaio, mas eu tinha esquecido da perda. mas depois chega num determinado momento que eu, enquanto autor, eu me interesso em ter a partitura seguida, levando em conta uma melodia que eu pensei, escolhas que eu acredito. Sim. Que eu queria. Que lindo aí o. Que houve? Travou, tá? Se você estiver me ouvindo, deu uma travadinha agora. Sei que você mexeu. Quando a gente estreou, tinha 42. Então, Entendi. acho que isso fala a meu favor, né? Não tem nenhum apego, não tem nenhuma vaidade. Moléstia. O original tem 90 páginas, o Marcel colocou em cena 45. E, e eu adorei. Foi a leitura dele. Não impede outras leituras, mas eu gostei muito. Então eu acho que é isso, eu acho que é uma combinação, sabe? Mas eu penso que, por exemplo, um, se eu escrevo um roteiro de um curta, ou enfim, uma série dramática, ou não só dramática, e isso estou falando em trabalhos autorais, é importante dizer isso. É diferente de uma sala de roteiro, de um determinado produto que tem ali uma dinâmica, entende? É diferente. Numa sala de roteiro, um determinado produto talvez já tenha uma dinâmica que é o acordo do produto, onde os atores têm liberdade para mudar. Então isso é uma dinâmica, é um acordo também. Mas falando no produto Aham. autoral, né, onde eu seja o autor, numa sala de roteiro, como já diz o nome, a gente é roteirista, mas a autoria não é nossa, né? Então nesse lugar você busca dançar conforme a dança, no sentido de você estar ali buscando, você vai buscar melodia, você entra naquele ritmo daquela melodia que já está ali tocando, né? E nesse lugar talvez o acordo seja de temos aqui uma base, mas os atores podem podem trazer coisas novas na hora. Contribuir para Esse é a o acordo. dramaturgia. Esse é o acordo, mas eu penso assim, eu num produto autoral, numa série, por exemplo, dramática, por exemplo, ou de humor, aí tá no set, aí no set o ator começa a mudar, sem um diálogo Uhum, com o ator, sem, sabe, sem uhum. entender o peso daquela frase. Então, nesse lugar, eu espero, eu espero ter propriedade e ter espaço e voz para sempre poder fazer com que isso seja respeitado. Muita gente não Entendi. concorda com isso, né? Mas assim, eu sempre reitero que não é vaidade, mas é pensando no jogo ali, que não é sobre, eu escrevi, não, mas é sobre, eu escolhi com muita cautela o que está aqui, eu acredito nisso, Sim, essa é a minha função nesse jogo. A sim, sua, talvez, nesse jogo seja atuar, a do outro é dirigir, sim. e mas assim, também é cada processo, né? Porque falando em teatro, a figura do diretor e do autor vai se misturando no lugar, né? Sim. Que, que o texto também é escrito de alguma forma pelas pessoas que estão no processo. Então, assim, são escolhas feitas com cautela, com respeito. Eu mesmo, se eu tiver alguma mudança, que eu, enquanto autor, mas ali eu estou como ator também, alguma mudança específica, eu vou dizer, João, o que você acha? Sabe? Sim, Por exemplo. sim, Então, sim. é uma combinação. Até para ter a linguagem cênica, né? Também para ver esse casamento da linguagem cênica com o texto. Sim. Eu fiz a obra agora do Gonzalo Rodrigues Risco, que é um peruano inédito no Brasil, e aí eu dirigi essa leitura, Drama Dispersone.
é interessante o processo dele, porque ele falou assim, eu tinha feito uma outra obra em 2000 e pouco, não sei quando foi, e ele veio para o Brasil e viu a obra, ele falou assim, vocês conseguiram construir uma dramaturgia brasileira em cima da minha obra. Vocês conseguiram, a essência continuou, a história continuou, mas vocês conseguiram abrasileirar a dramaturgia, e eu nunca tinha visto dessa forma. Vocês subverteram no sentido, a gente não tirou o texto, não modificou nada, mas tinha coisas, porque é uma dramaturgia de outro país, a gente teve que mudar certas coisas de entendimento mesmo. Vocês traíram com fidelidade, né? E ele veio, ele viu a obra, ele debateu, era do Gustavo Paz, inclusive, a ocupação no Glaucio Gil, e a gente fez uma ocupação latino-americana, tinha a Carolina Verghese, fazendo depois um debate com ele, foi um evento muito interessante, e agora na rede de leituras eu peguei uma outra peça dele que eu tenho direitos, que é Dramatis Personae, e a gente fez na rede de leituras aqui de São Paulo, que é um lugar muito bacana de você saber disso, porque eles aceitam, é do Marcelo Airoldi, é muito legal. Essa rede de leitura, a Isabela Ferrit faz parte? Ai, gente, não sei, mas Isabela pode ser, porque são muitos. Tem um grupo no WhatsApp de 200 e pouco, rede de leituras, entra lá e vê, e aí as pessoas estão fazendo as gravações por Zoom e mandam para eles, tem uma agenda, e tem muita gente influente aqui de São Paulo, bacana, no sentido de influência artística, potência artística, fazendo suas leituras e sendo exibidas nessa rede de leituras. E aí eu fiz lá mas o assunto eu fiz para a rede de leituras na direção do Dramatis Personae, que é outra obra do Gonzalo Rodrigues Risco. Mas eu tive que adaptar, porque é um outro veículo, né? É uma peça que você fazia em 1h30, 1h40 no teatro presencial, que tem ação física, que conta muito, está muito envolvido. Alguns lugares eu tive que, estou em outro veículo, não dá para, a gente está sentado. Eu não vi ainda a sua peça, quero muito ver, mas a gente é uma rede de leituras, então se propõe a leitura dramatizada, aí a gente pensa sobre o tempo e pensa como comunicar e como não ficar engodado aquilo, né? Então eu tive que realmente adaptar com todo o consentimento do Gonzalo. Mas enfim, vale a pena você também entrar em contato aí com rede de leituras, que é uma ferramenta bacana. E tomara que você consiga ver um falar sobre a pedra. Eu estou curioso com as suas impressões sobre o trabalho. Quero ver, na terça-feira me manda, eu vou ver sim, eu saio da aula direto para ver. Eu quero te perguntar, assim, seus mestres, Ayrton, mestres e mestras, se você tem, se você quer falar sobre eles. Eu tenho algumas inspirações, referências, enfim. Acho que são sinônimos também de mestres, né? Acho que são os mentores, os parâmetros, os dispositivos, os profissionais que a gente admira, que a gente bebe na fonte, né? Eu tenho alguns profissionais que foram importantes assim, no meu processo. O Daniel Hess, eu fiquei alguns anos com ele lá no Laura Alvim. Ele tem uma importância significativa na minha formação. Eu vivi uma experiência muito forte com o Alexandre Machafé, na oficina de atores da Cisgran Rio. Muito importante mesmo, assim, muito significativa. A última experiência que a gente compartilhou junto com o Rodrigo Portela também foi bastante inspiradora. Qualidade na grama de um trabalho, sabe? Então, eu acho que são valores, né? Eu acho que é isso. Eu acho que os mestres, como você falou, eu gosto sempre de usar referência, inspiração, e talvez até mais referência. Eu acho que é uma forma que eu tenho de me aproximar mais ainda, sabe? Eu acho que quando eu falo eu
eu falo eu na minha vida. O mestre parece que eu faço um pouco assim. Sei. Eu me distancio um pouco, sabe? E talvez quando eu tenho um pouco de dificuldade em lidar com lugares e hierárquicos muito assim, que eu gaguejo. Então, eu gosto de. Eu tenho escrito muito Deus com letra minúscula. Em casa, eu já fui repreendido, né? Porque eu sou de uma família católica, então, assim, mas aí Nossa, eu tentei explicar interessante. que não era uma falta de respeito, mas era um desejo de fazer com que esse Deus seja mais próximo e não um Deus tirano ou que eu tenha que ter medo, mas um Deus que eu tenho que ter amor. Então, por isso, se eu sou semelhante a Ele, Ele pode ser minúsculo. E eu passei também a assinar os poemas em minúsculo, os nomes próprios em minúsculo, porque eu comecei a desejar esse lugar, sabe, de unificar, de deixar todo mundo na mesma altura. Isso não quer dizer que eu desconsidere a trajetória, a potência ou a força que o outro pode ter de me inspirar, ou de me mover, ou de me locomover a lugares outros. Mas eu acho que por isso eu faço de mestre de referência. Nesse lugar, o Daniel é uma grande referência, porque com o Daniel eu aprendi que o rigor e a irreverência eles andam de mãos dadas, sabe? Você pode se levar muito a sério e ao mesmo tempo ter muito humor. E você pode, ao mesmo tempo, fazer tudo com muita verdade e compromisso sem se levar tão a sério. Como eu acabei de falar, eu acho que o Rodrigo Portela, eu, eu tenho uma gratidão muito grande pelo trabalho do Natal, porque pude experimentar, acessar um lugar, assim, enquanto ator, que eu desejava. Eu não tinha construído essa oportunidade. E eu gosto de falar até então, eu gosto mais forte, porque até então eu não tinha tido essa oportunidade. Não é sobre ter oportunidade, mas é sobre construir. É uma combinação. Você constrói, o outro também te possibilita. Então, você faz parte dessa construção. Então, eu não havia construído naturalmente. Ô, Ayrton, vê seu áudio. Você está batendo com áudio. Melhorou? Agora melhorou. Mas você ouviu ou não? Não ouviu, né? Ouvi um pouquinho cortado, mas o Não, mas rigor eu disse. de braçada. O Daniel fala sobre. O Daniel, ele, ele me imbuiu muito desse lugar onde rigor e agora me fugiu a palavra. Rigor Rigor e e. reverência. Exatamente. Rigor e irreverência andam de mãos dadas. Você pode se levar a sério e ao mesmo tempo ter humor. E você pode fazer muito sério também, sem se levar tão a sério. E na experiência com o Rodrigo Portela, foi muito gratificante porque até então eu não havia construído uma oportunidade de, de poder acessar ferramentas que eu acreditava que pulsavam, mas que até então não havia construído essa oportunidade. E a gente constrói uma oportunidade que eu estava dizendo, não sei se você ouviu, eu acredito que é em conjunto, é a gente Sim, e o outro. sim, Mas eu sim. acredito muito nessa palavra. Eu não havia construído porque você faz parte da construção. Ao invés de. Eu não tive essa oportunidade de tentar ninguém, eu nunca tive. Né? Eu acho esse lugar frágil. Mas Aham. com o Lendira, eu acessei um lugar de autoestima enquanto ator que me muniu de força, sabe? E eu acredito que o nosso ofício, apesar da gente falar muito sobre fragilidade, né, e sobre as nossas rachaduras. Eu acho que para falar sobre esses lugares, a gente precisa estar munido de muito amor, de muita autoestima, de muita coragem com relação a falar sobre isso, a se desconstruir. E eu pude acessar um lugar que me inebriou. Então, ele também é uma puta referência para mim. E eu citei o Alexandre Machafer na oficina da Cis Gran Rio,
que foi uma experiência divisora de águas, assim, e fundamental para o meu ator, para o meu autor também. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Alexandre Machafer, e eu tenho algumas referências também na dramaturgia. O Jobilac é uma referência muito forte, muito forte. Foi uma grande inspiração, porque ele havia saído da Martins Pena. Eu pensava, caraca, ele passou por aqui, se ele passou por aqui, eu seguindo o mesmo caminho dele. Mas o pulo do gato para mim, eu dizia sempre, vou ser o Jobilac. O pulo do gato foi o dia que eu falei, não, eu não vou ser um Jobilac, eu vou ser um Ayrton Gustavo. Então, sabe, isso teve uma força mesmo de universo, assim. Mas ele é uma grande referência para mim. Eu acredito muito na maneira que ele escolhe, porque ele é um verdadeiro escultor, né? É a palavra. Então, Jobilac, o Daniel Hess, o, o Rodrigo Portela é uma referência muito bonita. O Gustavo Paso, com quem eu já tive a oportunidade de fazer 2 trabalhos também. Ele é um cara que tem características que eu valorizo muito. Deixa eu ver quem mais aqui. O Tem Gustavo algumas Paz, pessoas o incríveis. Gustavo Paz está aqui em São Paulo, né? Ele está em São Paulo? É, porque a Luciana Fávera está no grupo de rede de leituras do WhatsApp. Ah, não sabia. Eu acho que ele É, estivesse no Rio. Ele está fazendo um tratamento de saúde, você está sabendo, né? tá o quê? Fazendo um tratamento de saúde. Ah, não, mas deixa isso para depois. Não Não, não, sabia. eu tô falando isso publicamente, até porque ele postou um vídeo. Ah, Se tá. você puder depois se inteirar, ele postou um Aham. vídeo é, pedindo auxílio, porque ele está fazendo Ah, um tratamento que demanda um investimento financeiro alto. Depois, aham. se você puder dar Não, até uma claro, olhada, até você compartilha. claro, Só por claro. isso só por isso Gente, que eu fiz esse comentário, senão jamais. ela está aqui até por conta disso, porque eu vi que o Marcelo Airoldi colocou ela no grupo, aí todo mundo, ô Luciana, bem-vinda ao grupo grande de 200 e poucas pessoas. Aí eu falei, ô, Luciana, você está aqui em São Paulo? Aí ela Uhum. manifestou no grupo assim, aí eu falei, eles estão aqui, aí eles estão, não sei nem como é que também eles estão, né? Mas então, bom saber, obrigado. Claro, tem que se dar as mãos nesse momento mesmo. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou te deixar, aí é 1 hora a mais, não é? 1 hora menos. Amém. Tá. A minha pergunta é o seguinte: quem você gostaria de que dirigisse as suas peças, né, suas dramaturgias, e atuasse? Quem você gostaria que dirigisse Olha, e os eu atores e tenho, atrizes que você gostaria que falasse as suas personagens? eu tenho muita felicidade, assim, eu tenho uns diretores que eu tinha muita vontade de trabalhar. O Amir Haddad, eu já tive a felicidade, o João Fonseca. Eu tenho vontade de ter um texto dirigido pelo Rodrigo. Tem um cara de São Paulo que eu sou apaixonado por ele. Se você não conhece, você precisa conhecê-lo, que é o José Roberto Jardim, o marido da Fernanda Nobre. Conhece? Ele é um Não, não. diretor de mão cheia, um homem sensível, maravilhoso. Você precisa conhecer ele. Ele é Aham. incrível. Eu já vi 2 trabalhos dele, 2 direções. E eu desejo muito ter um trabalho dirigido por ele. Eu vou estrear uma peça em São Paulo quando a pandemia acabar, chamada Ah, Defeitos de Consumidor. Vai ficar em cartaz no Teatro Nair Belo. Quem vai dirigir é o Hudson, conhece? Trabalha lá no Wolf Maia. É um não, diretor, ainda. um professor. Mas, assim, tem uma galera. O- mas eu acho que o José Roberto Jardim é um cara que eu tenho muita vontade de dialogar com a assinatura dele. O Fernando Filbert também, que eu gosto muito do Lugar que dá festa. Querido, Tem uma, querido. tem uma, tem uma
honestidade do ator que ele alcança que me interessa muito. Ó, uma coisa de bastidor do Fernando. A gente se conheceu na Capoeira Angola. A gente jogava Olha que capoeira legal. junto. O apelido dele é Marinheiro na capoeira. Olha. A gente Mas fazia numa então, ali no Leme. Ah. maravilha. Falar com ele e falar, ei, marinheiro. É, mas assim, aí quando você vai pro campo de quem eu gostaria, nossa, daí assim, tem mulher. Eu tenho uma queda por atrizes, sabe? Assim, Hum. eu tenho uma queda por atrizes. Eu vou trabalhar daqui a pouquinho com a Estela Maria Rodrigues, um texto que eu escrevi em parceria com outra autora, e eu vou fazer como ator junto com ela. Maravilha. E a gente está Maravilha. namorando João Fonseca para ele dirigir. Esse deve ser meu próximo trabalho. Uhum. Mas assim, eu sou apaixonado pelo trabalho da Débora Falabella, da Yara de Novaes, que trabalha com Hum, a Débora. sim. Eu gosto muito da Marjorie este ano também, já vi ela no teatro algumas vezes. O que eu vejo na TV Eu acabei de e no fazer, né, cinema, os Sete Afluentes do Rio Ota com ela aqui em São Paulo. meu Né, Deus do céu. Eu foi não vi ela, essa peça. e eu fiz e trabalhei com ela assim, né, superficialmente, mas a gente se conheceu, ficou um tempo, tem 4 meses no Sesc Pinheiros, e não só como uma pessoa de palco incrível, técnica, sabe o tempo das coisas, pesquisa, estuda. O que eu gostei muito dela, e eu falei isso para ela, eu falei, Marjorie, você é uma defensora dos profissionais da arte. Eu vou te dizer uma situação que aconteceu. Nós estávamos ensaiando muito tempo e ela falou, cadê o horário do almoço? Cadê o horário do almoço para todo mundo? Para todo mundo, contra a regra, para todo mundo que está aqui. A gente precisa de um horário. E não é uma horinha, a gente precisa ter um tempo para voltar. E ela batalhou e, a princípio, não teve nenhuma resistência, não, porque todo mundo tem um lugar muito... Mas ela foi que levantou essa bandeira, né, da técnica, da equipe, ela ia e falava com todo mundo. É uma pessoa de bastidor muito incrível, muito séria, e não é séria de seriedade no sentido de taciturno, mas no sentido de defesa da maquinária. E foi o período que ela foi para o Emmy. Ela saiu e foi substituída pela Raquel Carro, que é a esposa do Thierry Termonroux, e aí ela foi para lá. E ela é uma cara, uma foda, assim, vale a pena, ela é uma pessoa incrível mesmo, assim. Ela atinge É, os personagens, ela questiona, ela raciocina, ela provoca o diretor, ela pergunta, mas por quê? Onde você quer chegar? Então tá, eu vou fazer assim, mas posso depois fazer assim? Eu achei muito interessante o trabalho dela como atriz. eu nunca acompanhei nenhum processo com ela, mas o que eu vejo enquanto resultado me enche os olhos no cinema, na TV. Eu já vi Uhum. no teatro 2 vezes e ela com certeza é alguém que me encheria de tesão escrever personagem para ela. E a Denise Del Vecchio também, eu tenho muita vontade de Ah, trabalhar com a bacana. Denise Del Vecchio. Muita, muita. Eu tenho uma admiração pelo trabalho dela. E assim, tem outras, né? Eu vi poucas vezes a Débora Bloch no teatro e acho ela incrível. Tem Heloísa Jorge, eu sou apaixonado pelo trabalho dela. Tem muita gente foda, né? E assim, tem atores geniais também que eu tenho vontade de trabalhar, mas eu confesso que eu tenho uma atração especial pelas atrizes, assim, sabe? Eu gosto Sim, muito de escrever para mulher. sim. Você acha que um dia uma peça sua vai ganhar um filme, um longa, no cinema? Olha, eu acho que vai, não sei se vai por conta, eu não me arriscaria a dizer que vai porque, enfim, não teria essa pretensão de dizer, vai porque vão se interessar e vão fazer. Mas eu digo que vai porque eu tenho enquanto característica, eu sou
publicitário também, né? Então eu acredito muito no cross-media, sabe? O cross-media, não sei se você conhece esse termo, é a possibilidade de você multiplicar um produto. Então, o livro de poesia vira um esquete, o esquete vira um curta, o curta vira um filme, o filme vira uma peça depois, a peça vira uma série, a série vira adesivos para colar na geladeira e virar uma Incrível. outra forma. E eu vejo cada peça, por maior que seja a linguagem artística e mais abstrata que seja, eu encaro como um produto. Enquanto Claro. produto, eu acho que ele tem desdobramentos que depende mesmo ah, dos seus movimentos. Então, eu desejo, de fato, Não, pensar sobre a perda. até a história, né? Até a história que você cria. Eu fiquei pensando quando perguntei isso sobre rugas. Uhum. Rugas é um exemplo de uma peça que eu tenho muita vontade de ver no audiovisual. Eu acho que tem material para isso. Ensaio sobre a perda também. Eu me pego às vezes pensando que esse processo nosso aqui rende um produto para o audiovisual e não um making-off. Mais do que isso, eu gosto muito de ficção, então eu gosto de misturar as coisas, né, na verdade. Misturar o que é ficção, o que não é. Então, nesse lugar, eu acho que, que esse start de contar essa história, mas pela ótica do processo mesmo, sabe? Do nosso processo e não do processo fictício que a gente vive, mas daqui e misturar, saca? Porque, já pegando um gancho, vou tomar liberdade que você falou isso em algum momento para falar sobre a peça fala sobre um casal que está separado há 8 anos e decide retomar a parceria profissional porque recebeu um patrocínio. Então eles haviam se separado e eles retomam esse convívio no afã de dar cabo desse projeto e receber essa grana. Quando eles voltam a conviver, eles descobrem que existe ainda uma dificuldade de comunicação, que nem tudo ficou bem resolvido, mas eles começam a compartilhar com a gente, com o público, a peça que eles estão ensaiando. E a gente vai entendendo que essa peça é uma peça que foi escrita por um dramaturgo que eles contrataram e eles se envolveram amorosamente com esse cara. E acabou virando um triângulo. Quando você pensa na relação do diretor com... Aí eu começo a viajar, né? Eu fiquei pensando um dia, um diretor e dois atores é um triângulo, né? Em algum lugar, né? E a gente tem, e a gente tem características diferentes, porque assim, somos diferentes, somos bons amigos, eu e o Hamilton, mas o Hamilton tem um grande histórico com o João Fonseca. Essa é a minha primeira incursão com ele artística, diretamente. Eu já, enfim, tive com ele oficinas, outras coisas, mas assim, uma peça é a primeira vez. Então, o Hamilton já tem um histórico, enfim, o tratamento do João é de delicadeza e afeto e cuidado com todo mundo. Mas, assim, eu fico pensando aqui como dramaturgo, partir desse lugar, né? Um ator com mais intimidade com o diretor, o outro com menos intimidade, e, e só que daria para pensar em 10 possibilidades de conflito, né? Então, nesse lugar tem uma triangulação também, né? Sim. Que dá para espelhar as coisas que estão acontecendo na ficção, né? Dá para espelhar. Assim. Você contando isso, eu lembrei da composição que você escreveu no nosso primeiro, no período lá, que era a brincadeira entre tá atuando ou não tá atuando para o público, né? Para o ponto de vista de fora. E Sim. aí tá atuando. Não, mas não tá. É uma entrada e saída da história daqueles dois personagens. Era bem interessante. Que às vezes eu mesmo, você já sabia, eu mesmo me confundia. Eu sou ator agora ou eu sou parte
da história. É, Era muito interessante, era instigante até para fazer, assim. é. Muito bom. Querido, vou te deixar. Adorei. Ah, quer Eu que fala também mais? adorei, Bruno. Quantas indagações e questionamentos interessantíssimos que me fizeram pensar. É muito interessante estar nesse lugar porque a gente devia reservar todo dia meia hora para a gente ficar pensando quem a gente é, no que a gente gosta, acredita, desacredita, quer, não quer, né? Claro. E na correria do dia a gente não faz isso. Aí vem você aqui, munido de uma forma brilhante, com inteligência, com bom humor, fazendo provocações assim que, uau, eu saí daqui me conhecendo um pouco mais. Oh, querido, obrigado. Eu que fico lisonjeado pelo seu tempo e vejo você fazendo uma trilha tão bacana de tanto afeto. Acho as coisas que você faz tão boas, assim, você reúne pessoas tão queridas, assim, que falam tão bem das suas peças, e quando estão na sua peça, falam tão bem, de tanta propriedade. Além do que, um parênteses, eu adoro os títulos das suas peças. Elas já me chamam, assim, para um... Ah, quero ver. Ah, que instigante. Ah, quero ver. Eu acho você genial, Ayrton. Eu tenho uma admiração e fico muito grato de fazer parte da tua vida e fiz, né? A gente trabalhou juntos. Sim, querido, a gente faz parte do que está fazendo. Nós temos alguém aí lançado entre a gente. Ô, Ayrton, eu vou dar umas provocações pessoais, assim, para o final. Eu vou fazer aquelas rapidinhas, né? Meio Marília Gabriela. Ah? Adorei, adorei, adorei. Olha só. Ayrton, cuidado com o seu áudio aí, querido. Você tá botando o áudio Adorei. agora. Melhorou? Agora foi. Sandro, Rodrigo Ferrarini. Só dá um oi aqui para quem está aqui, aproveitando Dá. a Carol, a Jerry. Que delícia. Vamos embora. Um medo. Morrer. Morrer cedo. Uma superação. Diária de enfrentar o medo de morrer cedo. Uma saudade. Uma saudade uma saudade de poder andar na rua e abraçar as pessoas e sem medo. Abraçar as pessoas. Amores. Vão e vêm. O que é que tem? Um sonho realizado. Trabalhar com a Miradade. Um sonho a ser realizado. Escrever uma novela. E eu vou agora parafrasear a Bujanra, Antônia Bujanra. O que é a vida, Ayrton Gustavo Grato? A vida é uma interrogação. Quem foi e quem é Ayrton Gustavo Grato? Não foi e nem é. Está sendo. Querido, muito obrigado. Obrigado a Chegamos você. ao fim. Vou te deixar aí descansar. Ayrton Gustavo Grato, fala da sua peça, dá o serviço do último dia e eu estarei lá, me manda, me lembra. Um prazer, assim, você não sabe como falar com você, entrar em contato com você de Igualmente. novo e ver teu lado afetivo sempre muito em ebulição. Dá para ver. Isso é muito afeto. Que bom. É muito recíproca a admiração e a alegria de estar aqui também. E muito obrigado mais uma vez. Ensaio sobre a perda encerra a temporada na próxima terça, às 21 horas. Para você poder, quem quiser participar dessa experiência,
é só acessar www.ensaiossobreaperda.com.br, deixar o nome e e-mail que a produção entra em contato com o link da peça. A contribuição é consciente, então, como já diz o próprio nome, é consciente, você contribui de forma consciente, com quanto você achar justo, o quanto você puder, e se você não puder também, não deixe de viver a experiência. Vem. Exatamente. Beijos. Beijo, querido. Obrigado. Obrigado a você. Te Beijo. amo, querido. Obrigado. Também. Torcendo por você Beijo. sempre. Também. Tchau, meu querido.